Fala galera do nono ano, como é que vocês estão? Beleza? Tá tranquilo? Então vamos para nossa quarta aula. Vamos embora? Ritos. Vocês viram mitos? Agora vamos ver ritos. Um ritual, né? O que será? Será que rito faz parte da ancestralidade? Será que rito pode ser tema de obra de arte? Rito trata-se de um costume. Um costume que tem uma sequência. Uma sequência sempre igual. Esse é um costume que você tem, que você faz sempre igual, num determinado tempo, num determinado dia, num determinado momento. Você trabalha aquilo sempre da mesma maneira. É um ritual, né? Então, o rito trata-se de um costume ou de uma cerimônia que se repete de forma invariável, quer dizer, não varia, é sempre do mesmo jeito, sempre do mesmo jeito, sempre do mesmo jeito, sempre do mesmo jeito, é invariável. De acordo com um conjunto de normas, tem regras, tem leis, tem um jeito próprio de fazer. Essas normas são previamente estabelecidas. Quer dizer, antes de acontecer aquele costume, você já sabe, aquele ritual, você já sabe como desenvolver, que tem que ser sempre daquele jeito. São normas pré-estabelecidas. Ou por você mesmo, ou por um conjunto de pessoas, ou por uma sociedade, tem que ser seguido daquela maneira. Então, os ritos são simbólicos e tendem a expressar o conteúdo de algum mito. Então, de repente, a história daquele mito, a história de vida daquele mito, pode ser contada através de um rito. Através de um ritual, pode ser contada a história daquele mito. Que, de repente, esse mito ele pode ser, na maioria das vezes, um mito religioso. Faz parte de uma religião. E aquilo é desenvolvido através desses rituais, dessas cerimônias. Nós vamos ver vários tipos de ritos. Então, muitos fotógrafos, ao produzirem imagem das pessoas, da sociedade em que vivem e da cultura a que pertencem, acabam fazendo registros importantes para a área da antropologia. Bom, logia é estudo, antropo-homem. Então, estudo do homem, estudo dos seus costumes, estudo dos seus rituais. Então, esses fotógrafos, ao registrarem estas imagens, acabam realmente documentando a cultura e a sociedade em que vivem essas pessoas. Então, a ciência que estuda o ser humano é a antropologia. A história é contada através dessas fotografias. A cultura, as produções dessas pessoas, o que elas produzem, o que elas fazem, que deixam marcada a história, que deixam registrada na história delas, na história da humanidade. Bom, então as imagens de Marcel Galderot, é bonito, hein? Francês, né? Marcel Galderot, é chique, né? Eita, nós. As imagens de Marcel Galderot, que nasceu em 1910 e morreu em 1996, é um fotógrafo francês radicado no Brasil. Quer dizer, ele viveu a maior parte da vida dele aqui e realmente se naturalizou brasileiro. As fotografias de Marcel Galderot retratam como eram as manifestações populares brasileiras. Que desde aquela época que ele começou, desde as fotografias em preto e branco, aí passaram para as fotografias coloridas, desde aquela época ele vem registrando, viajando pelo Brasil e registrando a cultura brasileira. Olha só, um fotógrafo francês foi um dos maiores ícones e registradores da história da cultura brasileira. Há 70 anos ele faz esse trabalho. Então na fotografia é possível ver a imagem do guerreiro, o guerreiro não é uma pessoa, o guerreiro. O guerreiro é um folguedo, é uma festa popular, que é uma das festas mais conhecidas do estado do Alagoas, a capital como Maceió, que é uma das cidades turísticas brasileiras mais lindas. Eu já estive em Maceió, é maravilhoso. Vamos conhecer um pouquinho do Marcel Galderot. Olha, o francês, né? E aí, meninas, bonitão? Bonitão, né? Deve ter o seu cinquentão aí, ó. Então, Marcel Galderot nasceu em Paris, dia 14 de julho de
de 1910 e se instalou no Rio de Janeiro a partir de 8 de outubro de 1996, ele veio a falecer. É um fotógrafo francês que mudou-se para o Rio de Janeiro em meados dos anos 40. Ele nasceu em 1910, então ele veio para cá com seus 30 anos de idade. E aí ele passou a percorrer o país, viajar, fotografando para o serviço do patrimônio histórico e artístico nacional. Ele foi contratado para fazer esse registro pelo governo brasileiro e em outras missões também. Então esse fotógrafo francês, Marcel Galderot, passou exatamente 56 anos da sua vida no Brasil, onde se transformou num dos mais destacados autores da fotografia nacional. Então quando Galderot chegou ao Brasil, em 1940, ele estreou uma parceria com Oscar Niemeyer. Oscar Niemeyer, ele gostou muito do trabalho do Galderot. Para quem não sabe, Oscar Niemeyer, um dos maiores arquitetos do mundo brasileiro, que projetou as maiores obras arquitetônicas da cidade de Brasília. Então, Oscar Niemeyer gostou do trabalho do Galderot e o incumbiu de documentar a construção da capital federal entre 1958 e 1960. Qual que é a capital federal? Brasília, capital do Brasil. Então, um dos muitos temas que marcaram a sua obra, a obra de Galderot, foi esse trabalho. Seja fotografando os camponeses, também de São Paulo, os pescadores do Nordeste e os operários da construção da cidade de Brasília. A vida, o cotidiano, né, dessas pessoas. E também os prédios que ainda estavam em construção. Muito interessante. Hoje você vai para Brasília, você vê tudo prontinho, bonitinho, maravilhoso. Só que esse cara, ele foi responsável de documentar os processos iniciais até o término da cidade. Então ele era um apaixonado pelo Brasil. Ele fotografou a cultura, as paisagens do Brasil ao longo da sua vida. Aqui ele parece estar mais novo, né? Uns quarentão aqui, ó. Tá aí, ó, com a sua câmera, né? E vamos que vamos. Olha só, o Palácio do Congresso Nacional em Brasília. Em 1959, passou um carro aqui, levantou poeira. Olha o poeirão, a terra vermelha. Estava em construção ainda o Palácio do Congresso Nacional lá em Brasília. Você vê os andaimes, né? Aqui nós temos um retrato de um trabalhador cearense. Em 1950 vieram muitos nordestinos para a construção da cidade de Brasília, que era um local meio louco, né? O presidente Juscelino Kubitschek, quando falou vou construir a capital do Brasil lá naquele lugar, todo mundo questionou, mas esse cara é louco? Lá não fica perto de nada, um desertão. Esse cara é louco? Quase inóspito. Esse cara é louco? Mas era o coração do Brasil. E deu certo, hein? Hoje, Brasília tem milhões de habitantes. Só que não tinha mão de obra. Então, o pessoal do Nordeste veio todo para trabalhar. Tanto é que tem muito nordestino lá em Brasília por conta disso. Até hoje. Por conta da mão de obra barata na época. E eles precisando trabalhar. O governo precisando movimentar a economia. Precisando dar trabalho para esse povo. Então, foram todo mundo trabalhar lá em Brasília na construção da cidade. E aqui nós vemos a parte de... sabe aquela cúpula ali no Congresso Nacional? Então aqui é a parte de dentro daquela cúpula, né? Em 1959, olha a quantidade de ferro, né? Para sustentar aquela ideia louca do Oscar Niemeyer, construções modernas, né? Sem muitos pilares de sustentação. Muito louco isso aí. Então precisava de uma engenharia extraordinária para poder manter aquilo de pé, né? Olha lá os ministérios, Ministério da Saúde, Ministério da Educação, Ministério da... Então são aqueles prédios que são a esplanada dos ministérios em construção em Brasília em 1959. Todos ainda em andaimes, né? E você vê que tem uma poética muito bonita, né? O Galderot sempre traz aquela ideia nostálgica, né? Nostálgica, né? Nostálgica, né? Fazendo a fotografia ficar grande, né? A gente sente a grandiosidade da construção, né? Há uma sentimentalidade muito grande aí, né? Muito bem, aqui é uma fotografia de Galderot, só que já é mais voltada para as festas brasileiras, festas folclóricas brasileiras. Aqui a gente está vendo um folguedo e está ilustrando o livro de vocês a festa do Guerreiro. O Guerreiro, que é uma das maiores festas brasileiras, muito difundida no estado do Alagoas, que a gente vê aqui no caso preto e branco. Aí eu já vou fazer uma crítica.
Aí é uma coisa pessoal minha. Nessa época já existia fotografia colorida, mas ele optou pela poética em preto e branco. Fica bonito? Fica. Mas essa festividade do guerreiro é uma festividade muito colorida. Muito colorida. As roupas são muito coloridas. E eu acho que o preto e branco perdeu um pouco da essência dessa festa, que traz uma diversidade muito grande de cores e que realmente enche os olhos da gente. E uma fotografia em preto e branco trouxe a nostalgia, trouxe aquela coisa, trouxe, mas perdeu um pouco da grandiosidade da festa, do folguedo. Essa foto é a que está no livro de vocês, aqui o Guerreiro em Maceió, isso em 1943, em preto e branco, mas realmente é bastante colorido isso daqui. E nós vamos entender um pouquinho desses chapéus aqui, do guerreiro, da festa, como que funciona essa festa, né? Fala de quê, né? Tem algum mito envolvido nesse folguedo? Então as festas populares brasileiras, elas têm o nome de folguedo. Então toda festa popular folclórica brasileira que segue um ritual, sempre no mesmo dia, numa mesma época, sempre do mesmo jeito, mantendo a tradição, é considerado um folguedo, onde tem música, dança, tem indumentárias, né, as roupas, tem todo um ritual, né? E regras. Então, folguedo são festas populares de espírito lúdico, quer dizer, não é uma coisa para ficar parada, é bem movimentado, que se realizam anualmente, geralmente todo ano, em datas determinadas, em diversas regiões do Brasil. Algumas têm origem religiosa, algumas não. A maioria tem origem religiosa, no caso brasileiro, tanto católica como de cultos africanos. Nós temos uma influência africana extraordinária, inclusive nos folguedos e na religião. E outras manifestações folclóricas também indígenas. Por exemplo, o mais conhecido folguedo do mundo. E é uma referência nacional. É o carnaval. Acabamos de passar, né, o carnaval agora, que é considerado um folguedo. Todo ano segue um mesmo ritmo, mesmo formato musical, mesmo formato de indumentárias, mesmo formato de dança. Às vezes tem folguedos que segue até um ritual teatral, vamos dizer assim. Só que eles vão desenvolvendo ao longo do tempo. Vão se modernizando, sim. Vão se modernizando, sim. Vão sendo incorporados outros elementos no folguedo. Sim, é uma coisa natural. Mantém a tradição? Ok, mantém. Mas nada impede desses folguedos irem se modernizando. Ok, assim como o carnaval se modernizou muito. A inclusão da tecnologia, a inclusão de roupas, de indumentárias mais cheia de detalhes, né? Ritmos diferenciados. Hoje temos até umas coreografias nos próprios desfiles de carnaval. Antigamente eram só apenas blocos, onde a própria população entrava e caminhava pelas ruas. Hoje não, já são componentes de uma escola e tem que ser, esses componentes pagam por suas fantasias. Essas fantasias são confeccionadas de acordo com um tema. Todo ano tem um tema, esse tema determinado tem que ser seguido pela escola, é um enredo da escola, né? Então tem todo um processo musical, um processo de apresentação. O carnaval é um dos folguedos que mais se modernizaram ao longo do tempo. Festa junina é outro folguedo também bastante conhecido e vem se modernizando. Festa junina vem se modernizando bastante, né? Hoje com shows, né, grandiosos. Antigamente tinha aquela sanfona ali e tal, e o pessoal fazia aquele forrozão, as quadrilhas, né? Sempre. Hoje não, hoje realmente. Por quê? Porque é comércio, né? Quando há interesse comercial na coisa, há um investimento terceirizado. E aí essa festa ela começa a ter uma importância maior. Então esse investimento da mídia, da própria indústria, do comércio, faz com que a festa vai se modificando, sendo colocado de um simples folguedo folclórico por um evento grandioso, de grande porte. Folia de Reis. Folia de Reis está aí, um folguedo que se manteve nos mesmos padrões, não houve uma grande modificação. Folia de Reis é da nossa região, a cidade de Polônia, aqui pertinho, é a capital da Folia de Reis. Tem Olímpia, que é bem pertinho, uma cidade aqui perto, é uma mostra cultural também muito grande, e vem companhias de folias de reis de vários lugares, também extremamente religioso, né? Até agora foram folguedos religiosos, carnaval religioso, festa junina religioso, folia de reis religioso, é tudo da igreja católica, tudo da igreja católica.
Eu não vou entrar em detalhes de cada um agora, nesse momento, porque senão vai se estender muito a aula. Mas você pode pesquisar em por que tem esses 3 palhaços, que representam os 3 reis magos, conta a história do nascimento de Cristo. Enfim, tem uma série de... O Bumba Meu Boi é um mito, é uma história, tem uma história muito interessante por trás disso. É um folguedo, acontece sempre no mesmo dia, mais um folguedo conhecido no Brasil. O fandango já é lá no sul. Fandango já tem a questão mais voltada para dança, mas tem também sempre um ritual fandango lá no sul do Brasil. Bom, agora vamos falar um pouquinho mais do guerreiro, que é realmente a proposta aí do livro. O guerreiro, então, é um grupo de dançadores, é considerado de dançadores, não bailarinos nem dançarinos, é dançadores, que eles chamam de dançadores, e cantadores. Então não são cantores, não são dançarinos, são dançadores e cantadores. Eles gostam de ser chamados assim. Com riqueza nos trajes. Lembra quando eu falei que as fotos de Galderó, apesar de serem muito bonitas em preto e branco, mostram muito a riqueza? Justamente no colorido. Então a riqueza nos trajes, nos enfeites que eles usam e nas belas músicas que são tocadas. É um folguedo natalino, também conta a história de nascimento de Cristo, religioso. Surgiu em Alagoas entre os anos de 1927 e 1929. É um folguedo muito antigo. Rico em cores. Rico em cores. Cadê as cores? É o folguedo mais frequente nas festas populares, principalmente do estado de Alagoas. Olha lá, agora nós temos uma foto aqui do folguedo colorida. Olha só a diferença. Tá vendo como o colorido traz uma diferenciação muito grande? É isso que faltou em Galderó. Não estou criticando a obra dele, é extraordinária, extraordinário. É a poética do cara, é PD. Só que para esse caso aqui, especificamente, eu acho que tinha que mostrar o colorido, gente. Olha, era colorido naquela época, professor? Claro que era desse jeito, exatamente como é hoje. Só que no preto e branco não dava para ver. Os trajes são multicoloridos. Imitação dos antigos trajes nobres. Dos nobres, eles procuravam pegar algumas características dos nobres da época dos reis, né? Rainhas, adaptados ao gosto e às possibilidades econômicas, claro. O povo tem que... Não dá para comprar roupas muito chique, tinha que ser uma adaptação. O povo tem que... Uma fantasia, né? Parecendo com as roupas nobres. O povo tem que... Eles usam fitas, como vocês podem ver, essas fitas aqui. Espelhos, que eles geralmente colocam nos chapéus. Enfeites de árvore de Natal nos chapéus. Esse chapéu, ele representa a árvore de Natal. Mas, geralmente, essa árvore de Natal é em formato de igreja. As árvores são em formatos de igrejas, que aparecem em forma de igrejas. Podem ser palácios também e catedrais. Que catedral é uma igreja maior, né? Então consta de uma sequência de antigas dançadas. Não são danças, são dançadas. É assim que eles gostam que chamam, dançadas. As danças, os ritmos, as músicas. Consta de uma sequência de cantigas dançadas, denominadas de peças. Então ele fala, vamos fazer uma música, vamos fazer uma dançada. Então eles falavam, vamos fazer uma peça. Vamos fazer uma peça agora? Peça, mas sabe o que é peça de carro, peça de avião? Não, peça são essas músicas, essas danças que eles fazem no folguedo chamado Guerreiro. Bom, então por hoje é só. Aulinha legal para vocês. Vamos pesquisar e a gente conversa em sala de aula. Um beijo, fiquem com Deus. Tchau!